1h58 no Acre. Estamos conversando com a presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Iana Sarquis. Iana, mais uma vez eu vou fazer referência ao teu colega João Lima, que ele me falou uma coisa que me chamou a atenção. Hoje pela manhã eu conversei com ele e ele disse o seguinte: Itaã, dos 20 nomes, dos 20 conselheiros eleitos, eu confesso para você que eu não conheço nenhum. E eu, disse ele, eu tenho 40 anos que milito nessa área. Nunca vi nenhum desses nomes aqui em nenhuma conferência, em nenhum encontro. O que isso indica? Que essas pessoas foram eleitas, ninguém está aqui contestando a lisura, não é? Mas a respeito da participação e da consciência de que o que deve ser preservado é o ECA, o Iana. Exatamente. Eu queria saber de você como é que isso te incomoda também. Nós tivemos 7 reeleições, né? 7 candidatos que já foram eleitos novamente. Eu, assim como o João Lima, eu compartilho dessa preocupação também, né? Muitas vezes, por isso que a gente tem também, esqueci de falar, a quinta fase. A quinta fase é um curso de formação para conselheiros tutelares. Inclusive o João Lima é um dos facilitadores, tá? Ele, agora a gente está vindo com um projeto bem legal para educação realmente permanente, né, e continuada de todo o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Mas é uma preocupação, sempre foi uma preocupação nossa. Então a gente cada vez mais procura absorver esses candidatos e trazer para esse mundo, porque muitos não têm ideia de como funciona na prática, né, das dificuldades que os conselheiros tutelares passam durante o dia a dia de trabalho, né, as atribuições que eles têm. Então, quando a pessoa realmente entra naquele mundo, para valer, dá uma travada, tem um pouco de dificuldade. Então, a gente já traz experiências, ex-conselheiros falando, né, dentro do curso, ponto a ponto a seguir do Estatuto da Criança, as resoluções do CONANDA. Trazemos tudo especificamente para esses conselheiros no curso de formação. E o detalhe, tá? Esse curso de formação, ele precisa de 100% da presença, senão ele também pode ser eliminado nessa fase. Opa, então ainda tem coisas a serem definidas aí, né? Essa desconfiança em relação ao pleito, o pessoal aqui está bronqueado com isso. Pedro da Vila Acre. Itaã, boa tarde. Qual o nível de preocupação do Conselho Municipal, tendo em vista a grande participação dos políticos dessas eleições? Sim, a gente fica sempre muito surpresa, né? Porque é para todo o sistema de garantia de direitos fazer esse envolvimento das pessoas, da sociedade. Por isso que a gente vem aqui levantar essa bandeira do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, eu como presidente, eu como cidadã, eu não posso interferir na conduta do outro, entendeu? Eu acredito que a consciência de cada um precisa também prevalecer. Eu não posso achar de repente uma coisa e generalizar essa coisa também. Eu acredito que temos candidatos que fizeram a sua campanha limpa, a grande maioria, e como eu não tenho conhecimento de nenhuma denúncia desse tipo, eu ainda acredito que, a meu ver, a eleição foi limpa, porque eu ainda não tive nada que me provasse o contrário. Tem um outro aspecto também que você chama a atenção, essa sua fala remonta a isso. Eu falei ainda há pouco dessa sugestão do meu colega do concurso, não é? Na verdade, assim, a sociedade não pode se furtar a essa participação, porque essa ideia do concurso, de certa maneira, é como se nós disséssemos para nós mesmos, olha, nós não temos maturidade suficiente para fazer esse tipo de escolha, né? Exatamente. Então a eleição, ela é pedagógica nesse aspecto. Claro, e a própria sociedade, se ela está incomodada com esse movimento político, ela pode se movimentar ao contrário, pode se unir para defender também o direito da criança e adolescente. Não precisa ter a pessoa do Conselho Tutelar, a população, ela pode agir também em relação a solicitando a esses candidatos que foram criação de, né, o próprio Conselho de Direitos, que faz a formulação das políticas também, cobrar do Conselho de Direitos, cobrar dos conselheiros tutelares, cobrar aí do poder público também toda essa efetivação de serviços que atendam aí a política da criança e adolescente. Agora, eu também aqui vou dar uma de advogado do diabo. Também não é o fato de ter a participação do político X, ou do pastor Y, ou do padre tal,
A questão não é essa, a questão é de colocar esses valores à frente do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a questão, Sim. Iana, porque aí é que, digamos assim, se desvirtua. Né? Porque é legítimo, sem dúvida nenhuma, um pastor pleitear que determinada pessoa ganhe. Não tem problema nisso. Não é? Agora, que aqueles valores defendidos por aquela comunidade religiosa se sobreponham ao ECA, aí nós temos um problema. Né? Temos um problema e, inclusive, a gente não pode, aí, em nenhum momento, sair desse Estatuto da Criança. É uma lei. Exatamente. Entendeu? Então, o Conselho, ele fica em cima disso, tá? E a gente precisa também da denúncia da sociedade, para que a gente também possa intervir. Exatamente. Então, se você tem algum tipo de denúncia a fazer, se você tem um vídeo, se você tem um áudio que comprove, Ministério Público direto, parceiro. E aí existe um protocolo, existe uma forma de trabalho, e aí o pau tora. Boa tarde. Já que a eleição é importante, por que o TRE não assume? Porque uma urna eletrônica também facilita a ida do eleitor. É também fiscalização federal. E também fiscalização federal para não haver compra de votos, né? O Josimar que está falando isso. Sim. Inclusive, falei no início, né, que a gente já tem uma discussão aí do movimento dos presidentes dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, para realmente mostrar, através de números, que essa eleição precisa ser ampliada e, consequentemente, utilizada a expertise do TRE. Boa tarde, eu sou Anthony. Esses conselhos sempre tiveram o domínio do segmento religioso e o que se vê agora é sua politização e polarização em razão do contexto político atual. Perigoso isso. Na tua avaliação, você como conselheira, Iana, já que acontece isso que o Anthony coloca, você tem visto que a qualidade da defesa do ECA tem piorado? Olha, em termos de... Eu volto para o Conselho da Criança e do Adolescente, fiquei afastada por um período aí de praticamente 2 anos, né? E estou na presidência há 15 dias. Então, assim, o que eu posso te falar é que o Conselho recebe relatórios de atendimentos trimestrais de todos os conselhos, para análise de todos os conselheiros, aprovação e intervenção. É muito verdade que a gente precisa atingir cada vez mais crianças e adolescentes. Os conselheiros precisam cada vez mais instaurar processos de trabalho que deem vença a esse atendimento aí. E, paralelo a isso, as famílias também precisam ser amparadas. Então, é um conjunto de fatores onde a gente precisa estar com o sistema de garantia de direitos bem, com as rodas da engrenagem bem acertadas, né? Atendimentos de saúde, na educação, assistência social, conselhos de direito, conselhos estaduais também de direitos. Enfim, essa roda ela precisa girar e o sistema de garantia de direitos precisa estar fortalecido para que isso ocorra. A sociedade civil precisa amplamente participar desses processos. E a gente, nos últimos anos, a gente observa um afastamento da sociedade civil que sempre lutou pelos direitos com muita, sabe, garra pela implantação de políticas, e a gente precisa desse fortalecimento novamente. As pessoas estão muito desacreditadas, então a gente não pode deixar isso morrer. Olha, eu vou lembrar aqui um episódio. No plano federal, nos últimos 4 anos, essa participação que você reivindica, que você está dizendo que ela é uma participação tão necessária e tão cara, ela foi, digamos, marginalizada pelo governo federal. Foi enfraquecida pelas decisões do governo federal. E agora está sendo retomado isso, né? Parece que a ideia, e eu não posso até estar equivocado na avaliação, mas a ideia é de que passou-se a dar um descrédito à política pública. É uma impressão. Mas já vem de algum tempo, tá, Itan? Assim, eu observo desde 2018, mais ou menos, um afastamento dos movimentos sociais, das discussões das políticas de criança e adolescente. A gente precisa retomar isso. Cada vez menor a participação nas conferências de direitos da criança e do adolescente, tanto municipal como estadual, né? As pessoas realmente não estão assumindo esse compromisso de sociedade civil, de sociedade aí, geral que eu falo,
elas precisam realmente trazer de volta essa luta pela criança e pelo adolescente. É porque a gente acha que essas decisões, nós delegamos a outros, assim, né? Achamos que essas decisões, elas Não é papel meu. Não é papel meu, exato. Não é comigo. E é. E é, né? Olha, tem aqui uma observação, eu vou resumir, porque eu fiz um apanhado aqui. Também acho que a votação dos conselhos tutelares, suas máquinas do Vila Acre, eu não estou entendendo aqui a observação da pessoa. Não sei se está falando a respeito. É como as pessoas fizeram campanha pedindo voto. Claro que vai dar muito voto. Tem pessoas que acham que não ganhou e ficaram infelizes. Olha, eu não estou entendendo aqui a sua observação, meu amigo. Se você puder resumir um pouquinho, eu agradeceria. E, Ana, teve muita gente que confundiu o número da urna com o número da sessão. E isso deu um problema, isso eu testemunhei. A pessoa ficou esperando ali mais de 1 hora, quando chegou para votar, não era ali. O que aconteceu? Existem zonas, Itaã, Zona 1 e a 09, que tem sessões iguais. Então a pessoa não observava a sua zona, ela só olhava para o número da sessão. E acabava que ela votava na Zona 1 e ela ficava na fila da Zona 9. Então correto. Isso também, aí você fala, foi falta de divulgação. Gente, desde o início a gente passou links nos grupos dos candidatos, colocamos link no site da prefeitura, publicamos no Diário Oficial, tá? Muitos candidatos colocaram esse material na rede social. Então, assim, a gente acredita, poderia ser mais divulgação? A sociedade também poderia ajudar nessa divulgação. Agora eram muitos números, teve gente que se confundiu, entendeu? Normal. Eu mesma cheguei no dia antes, baixei meu e-título, olhei minha sessão e fiquei procurando lá no dia anterior. O que não dava era para a gente ter feito isso na hora. Na hora, exatamente. Boa tarde, Itaã. Os discursos sobre a compra de votos são muito tristes, mas é preciso que a sociedade também faça a sua parte em denunciar possíveis abusos contra crianças e adolescentes. Inclusive, se revoltar contra políticas públicas que vão em desacordo com o que diz o ECA. Não podemos querer criminalizar o papel da religião na sociedade. O Lázaro do Carmo. Exato, Lázaro, eu fiz essa observação aqui. Perfeito. Não é legítimo, né, que determinado grupo religioso tenha um candidato e tal. O que não podemos é permitir que os valores defendidos por uma religião X ou Y se sobreponha ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? O jogo de cintura é esse, né? É esse. Porque senão a gente vai colocar valores que não são os necessários para a defesa. Em relação também à compra de votos, eu vou assim bem na questão também da sociedade. Por que a sociedade está aceitando vender seu voto? Ah, então, isso aí é o velho problema, né, Iana? O lance a questão da... É muito fácil apontar que estão vendendo o voto, mas e você que vende o seu? E você que vendeu, né? Isso aí é um problema mais velho que andar para frente, né, Iana? Bom, a gente já está no final, nos finalmente dessa entrevista. Deixa eu só colocar aqui mais uma pergunta. Boa tarde, me chamo Rosimeire. Gostaria de saber o motivo do cancelamento por 2 vezes da prova do Conselho Tutelar. O que foi que aconteceu? Houve cancelamento da prova, daquela prova de seleção? Como eu falei para vocês, eu assumi a presidência a partir do dia 15 de setembro. Então, assim, eu não tenho muito... Eu já tive 2 semanas para organizar o final da eleição, né? Tínhamos uma comissão anterior. Então, assim, eu não estou muito a par do que aconteceu antes de você assumir, né? Porque, assim, a gente teve que realmente focar no que precisava ser feito, entendeu? Emergencialmente, nas escolas, estruturas, logísticas. Inclusive, eu quero deixar aqui, tá, o meu agradecimento, mais uma vez, tá, a todas as secretarias municipais que foram envolvidas, em especial a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a toda a equipe da Prefeitura de Rio Branco, a equipe incansável do TRE, que a gente ia para lá, reunião 1h da tarde para fazer ajuste de rota, de transporte. Então, assim, todos os mesários que foram voluntários, eu quero agradecer aqui em nome das crianças e dos adolescentes, porque vocês fizeram esse processo possível. Perfeito. Tem aqui uma provocação, mas que eu não vou cair nela, sinto muito.
Gostaria de saber quais são os valores cristãos que se opõem ao ECA. A pessoa não se identificou. Não se trata só de valor cristão, não. Pode ser do hinduísmo, pode ser do Umbanda, pode ser do kardecismo, pode ser de tantos outros valores. A questão não é essa. A questão é que a referência do conselheiro é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ponto. É só isso. Não é só o cristianismo que está em... Nós estamos falando aqui de outras situações. Só que nenhuma dessas, e nenhum partido político também, seja partido político X, Y, não se trata dessa questão. A questão é de defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. É essa a referência que tem que ser, não é? Agora, você disse um dado que me chamou a atenção. Vamos raciocinar ainda dos 15 conselheiros. 7 voltaram, é isso? Dos 20. Dos 20? Dos 20, 7 voltaram. 7 foram reeleitos. 7 foram reeleitos. É um número razoável, né? Sim. É um número razoável. Mas Bom, temos uma boa renovação também, por outro lado. Esse curso de formação impõe algumas metas? Isso existe, não? Não, a questão é a presença, né? Sempre, o candidato, o conselheiro eleito, ele precisa ter 100% de presença. Mas eu digo no trabalho, na condução do trabalho, existe alguma meta para você dizer, olha, determinado conselho teve... Não existe isso, né? Não existe meta. O grande ideal é que a gente atenda menos, né? Que os números diminuam. Perfeito. Os números de violações diminuam, então é para isso que a gente trabalha. O ideal é que tenhamos conselheiros tutelares sem ter muito o que fazer, né? Porque todos os direitos estão sendo garantidos. E Ana, muito obrigado pela tua vinda aqui. Obrigado mesmo, parabéns. Você disse que em Porto Velho, em Rondônia, que ainda estão apurando o voto? Estão apurando, é. E em Manaus até 1h da manhã? Até 1h da manhã. Aqui foi bem melhor, foi bem diferente. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.